sua Bíblia, amém? Nós vamos ler 2 Timóteo. Nós vamos entrar em duas mensagens, duas passagens. Eu quero citar hoje sobre dois apóstolos do Senhor que nos ensina a nos romper em fé, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós vamos hoje nesse primeiro texto citar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um homem que nos ensinou a romper em fé. O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antigamente o nome dele era Saulo, e ali naquele momento Deus encontra ele pelo caminho e muda a história dele, e ali naquele momento ele se converte dos seus maus caminhos, ele se entrega ao Senhor, e de repente ele ficado ali um lugar, 14 anos ele fica orando, 14 anos ele fica ali abandonado, mas ele em 14 anos ele buscava o Senhor, ele buscava a presença do Senhor, até que um dia o apóstolo Paulo, ele é chamado para a missão, para fazer a obra do Senhor, e ele prega aos continentes, ele prega ali, levanta as igrejas, e Paulo, aonde ele passou, ele nos ensinou. Mesmo Paulo ali sendo condenado à prisão, porque o próprio Deus falou que duro era para ele, que ele era vaso escolhido, mas que duro para ele era enfrentar os angrilhões, as cadeias, as perseguições. E Paulo, ele passa a ser perseguido pelo nome do Senhor, e ele foi ali preso. O texto que os irmãos conhecem, ele estava ali numa ilha, e ali ele passava, mas assim mesmo preso, mesmo sabendo que ele ia morrer, ele continuava acreditando que o Senhor era o Senhor, ele continuava acreditando que Deus era Deus da vida dele, amém? Então Paulo é um símbolo do Evangelho, algo que nós aprendemos. Paulo, o maior pregador da época, foi o apóstolo Paulo. Então aqui, eu quero que você abra, você que encontrou, fica de pé, só para nós meditar na palavra do Senhor. Fica ali no 2 Timóteo 4 e o versículo 7, amém? Glória a Deus. Você que está assistindo em casa, 2 Timóteo 4, versículo 7, está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o que, igreja? O que Paulo guardou? A fé. Olha o primeiro texto, esse é um versículo que nós precisamos lembrar. Paulo está ali, só o Dr. Lucas, os médicos, que está com ele, e ele diz: olha, eu lutei o bom combate, eu fui crente até os minutos que o Senhor vai me chamar. Ele disse, o apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele diz: a minha carreira já está cortada, porque o Senhor está me chamando. Ele está dizendo: eu vou partir dessa terra daqui mais uns dias. Ele já tinha certeza que o Senhor tinha falado com ele. O Senhor já tinha falado com o apóstolo Paulo: Paulo, os seus dias já estão ficando curtos, os seus dias já estão acabando. Mas ele disse assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. O que Paulo guardou, irmão, que o crente precisa guardar? A fé. Ele disse: eu guardei a fé. Repete comigo: eu guardei a fé. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Agora eu quero bastante atenção da igreja. Eu quero que você ouve bastante a palavra do Senhor, que Deus ele vai falar contigo através da palavra. Eu quero que você dê atenção, e que esta palavra possa te alimentar esta noite. Nós vamos aqui falar sobre a fé de Paulo. A fé do apóstolo Paulo tinha 3 características. Qual que eram as 3 características da fé do apóstolo Paulo? Otimista, a primeira. A segunda, ativa. A terceira, empreendedora. Segundo tema, a fé do apóstolo Paulo levava ele a dizer: eu posso produzir o que é bom para mim sustentar e ajudar os outros.
O que o apóstolo Paulo, ele dizia: eu posso. Primeiro tema, eu posso. Se o crente, o cristão, ele não estiver dentro dele, eu posso chegar, eu posso vencer, eu posso alcançar, eu posso conquistar, eu posso chegar ao meu objetivo. Não adianta de nada. Não adianta o cristão servir, não adianta ele estar à igreja, não adianta sentar na cadeira, mas se ele não estiver dentro dele, eu posso vencer, eu posso conquistar, eu posso chegar. Paulo, ele tinha dentro dele: eu posso produzir o que é bom. Ele está dizendo: produzir o que é bom para mim e para sustentar os meus amigos. Efésios 4:28, você que trouxe a caneta pode marcar, que nós vamos ler 2 temas, o pastor vai ler meio rápido. Depois você pode marcar para você ler aí na sua casa. Efésios 4:28 está dizendo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazer o com as mãos o que é bom, para que tenha e que reparte com a que tiver necessidade. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, ele disse aqui em Efésios, que é melhor o que furtava não furta mais, muda dos seus maus caminhos, que trabalha com as suas mãos, que dedica com as tuas mãos, que não pesa o seu irmão, para que tenha, para sustentar ele e sustentar os necessitados. Ele está dizendo, o terceiro, não podemos desanimar. Paulo, ele tinha dentro dele: não desanima. Mesmo que Paulo, ele fala: olha, esse navio vai naufragar, esse navio vai afundar. E o povo não acreditava em Paulo. E de repente, porque sim, que ele era um prisioneiro, ele era um homem que estava ali sendo preso, mas de repente Paulo ali quebra todo o navio e abaixa ao mar, e eles nadam até uma ilha. Sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Que o apóstolo Paulo, quando ele chega na ilha, ali o pai daquele jovem dono da ilha se estava enfermo. O apóstolo Paulo vai até ele, ele estava com febre. Ele coloca a mão naquele homem e cura daquela febre. Ele repreende aquele mal, aquela enfermidade que estava naquele homem, e ele é curado. Sabe o que acontece? O pai daquele jovem doa um navio novo para que a embarcação seguisse, para que Paulo fosse preso até o final da carreira, para que Paulo cumprisse. Mas Paulo continuava a ser crente. Paulo acreditava que Deus era Deus na vida dele, mesmo passando pela dificuldade, mesmo passando por situação difícil. Deus é Deus, Deus é Deus nas nossas vidas. Nós sem Deus, nós não somos nada, mas Ele continua sendo Deus sem nós. Amém? Filipenses 4, versículo 12 e o 13, nós vamos ler mais 2 versículos. O pastor vai ler por causa do horário. Filipenses 4, 12 e 13 está dizendo: eu sei estar abatido. Olha que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, guarde esse versículo no seu coração, coloque em prática. Ele está dizendo: sei estar abatido, sei também ter abundância, e sei todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, ou como ter fome, tanto ter abundância, como poder padecer necessidade. Sabe o que Paulo nos ensina a romper em fé? Ele está dizendo: eu sei, quando tem na geladeira, eu continuo sendo crente, mas quando não tem também, eu também sou crente da mesma forma. Ele está dizendo: eu sei da glória quando eu tenho trabalho, e sei também da glória quando eu não tenho trabalho. Ele está dizendo: eu sei quando tenho um filho enfermo, que eu peço a Deus para curar. Eu sei quando Deus cura, e sei também quando eu peço que aquele filho dessa sepultura, eu continuo servindo a Deus, porque é a vontade dele. Sabe o que Paulo traz para mim e para o seu coração esta noite? Precisamos saber que Deus é Deus em todas as ocasiões. Amém? Quem crê nisso, diz glória a Deus. Ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo no primeiro tema: eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Eu posso, mesmo que eu se encontre como uma árvore cortada, mesmo que eu encontro no deserto, mas eu sei e eu posso vencer, porque o Senhor é que me fortalece. Mesmo assim, eu vou rompendo em fé. Amém? Cadê os irmãos da fé? Amém? O apóstolo Paulo rompia sempre em fé. Filipenses 4,13 está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente, irmãos, quando está na abundância, esquece de Deus. Quantas pessoas, ele quando está passando necessidade, eu não estou falando de alimento, necessidade no lar, necessidade financeira, necessidade ele está passando, ele esquece de Deus. Quando está passando situação difícil, a fé dele está forte. O que nós lemos naquele versículo de Paulo? O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a ser fiel na fome e aprendeu na dificuldade. Ele aprendeu a ser crente de verdade, mesmo todos os dias, diante da situação, mas sempre rompendo em fé. Amém? Quem crê nisso diz glória a Deus. O apóstolo Paulo dizia: eu posso prosseguir nos meus objetivos. Ele tinha dentro dele: eu posso prosseguir nos meus objetivos. Qual que é o seu objetivo? Tem parado diante da situação? Talvez não tenha sido fácil. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero uma coisa, eu tenho certeza: para que você alcance, para que você recebe, vai rompendo em fé. Amém? Glória a Deus. É fé. Filipenses 3 versículo 14 está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, olha o que o apóstolo Paulo fala: irmãos, quanto a mim, não julguem que haja alcançado, mais uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para o que está diante de mim. O que Paulo nos ensina a romper na fé? Que o passado meu, eu tenho que passar uma borracha. Que o passado que me leva a condenar, o passado que me marca, o passado que está vivendo, eu preciso esquecer ele e continuar rompendo em fé. Eu preciso ter alvo. Você lembra Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim: eu já fui vivo e agora eu estou morto, mas eu vivo para todo sempre. Amém. Sabe, igreja, quem que disse essa palavra? Jesus. Sabe onde que foi? No céu, quando encontra o apóstolo João. Quando João sobe ao céu, ele disse assim: olha, João, eu quero contar a minha história para você. Jesus começa a contar a história. Ele disse: eu sou. Porque uma história, irmão, não pode apagar uma história. Você não pode apagar a tua história. Alguém pode descer a sepultura, mas a história não acaba. A roupa pode descer a sepultura, a história não acaba. Alguém pode te sufocar, te chicotear, te bater, mas a tua história ele não pode apagar. A tua história está marcada, não pode apagar. Nada apaga a história. O diabo pode te perseguir, pode chicotear de todas as formas, pode fechar todas as portas a você, mas ele não pode apagar a tua história. Não existe nenhum ser humano que pode apagar uma história, a minha e a tua história. Todos nós temos uma história. Sabe o que precisa nós fazer parte? Nós precisamos fazer comunhão com a nossa história. Sabe por que as pessoas vivem sofrendo? Porque não faz parte com a história. A história, nós precisamos entender que ela fez parte da nossa vida, mas que essa história
nós foi, mas nós não somos mais. O que o Senhor disse? Olha, apóstolo João, eu sou aquele, ele disse, eu sou aquele que um dia eu fui chicoteado, eu sou aquele que eu fui humilhado, que alguém cuspiu na minha face. Ele disse, eu fui aquele que alguém chamou que eu era, eu expulsava demônio no nome dos demônios. Ele disse, eu fui aquele que alguém macetou, que furou meu corpo, que pregou numa cruz. Mas ele disse, eu fui, mas eu não sou mais. Sabe o que ele estava dizendo? Eu já fiz parte, eu fiz paz com a minha história, eu já não sou mais, estou vivo para todo sempre. Amém. Nós precisamos fazer paz com a nossa história. Eu fui, mas eu não sou. Eu fui, mas eu sou outro, porque o Senhor vive em mim. Amém? Prossiga para o alvo, ao 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A fé do apóstolo Paulo traz confiança a ele dizer, eu posso esquecer tudo que me perturba a vencer. Se você não esquecer tudo, se você dentro de você dizer, eu posso esquecer tudo que me impede eu de vencer, eu posso esquecer tudo. Colossenses 3:5 está dizendo, mortificai, pois, vós, os vossos membros que estão sobre a terra, prostituição, impureza, apetite, desordenança, e vil, avareza e idolatria. Ele está dizendo o que o apóstolo Paulo traz para nós: eu posso matar o que me impede vencer. Muitas pessoas dizem assim: Senhor, me ajuda e me tira isso de mim. Senhor, mata o vício de mim, mata isso de mim. O apóstolo Paulo nos ensina que nós mesmos, ele traz uma palavra que nós mesmos precisa matar. Nós mesmos precisa tirar aquilo que impede: idolatria, prostituição, erros, mentira. Tudo nós que precisamos matar. Eu mesmo vou matar aquilo que me impede eu romper em fé. Eu mesmo vou matar aquilo que impede eu de vencer. Eu mesmo vou tirar isso da minha vida. Fazer morrer a impureza, a avareza e a idolatria. Deus não admite idolatria. Quantas pessoas não vencem por idolatria? Tem ídolo, tudo para eles é ídolo. Se eu dizer aqui para você, quanto no meu ministério, quantos Deus já me usou, eu já estou te dizendo a palavra: Deus me usou. Não foi o pastor do ouvido que se usou, foi Deus que usou. Eu não sou santo, eu sou o quê? Eu sou um instrumento do Senhor, que Ele pode usar para trazer a igreja, para levar a palavra. Eu não sou santo. Quantas pessoas dizem: esse santo já operou um milagre em tal lugar, então é um santo fulano. O Senhor diz: a idolatria mata a idolatria. 1 Coríntios 10:19 está dizendo: mas que digo que o ídolos e algumas coisas, ou que sacrificados aos ídolos e algumas coisas, eu esqueço. Através da palavra do apóstolo Paulo, nos ensina que nós pede, o que impede nós de romper somos nós mesmos. Por que a fé para? Nós mesmos. Romanos 8, versículo 37 está dizendo assim: mas
em todas estas coisas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Eu posso ser mais do que? Repete comigo: eu posso ser mais do que vencedor. Quantas pessoas não entendem essa palavra? Presta bem atenção. O que é ser mais do que vencedor? O que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor é ser reconhecido por Deus, igreja. E ser vencedor? Ser vencedor é o quê? É vencer quando ganha. Estou ganhando, estou vencendo. Não é assim? Está tudo bom para mim? Glória a Deus, estou vencendo. Esse é vencer. E ser mais do que vencedor tem diferença. Ser vencedor ganha medalha, ganha coroa. Ganha ou não ganha? Ganha. Agora sei, mais do que vencedor é vencer até quando está derrotado. Ser mais do que vencedor é aquele que vence quando está derrotado. Quando a árvore está cortada, quem está ali, Jó falou assim: mesmo que eu sinto a árvore cortada, mas eu creio que produz fruto. Eu creio que eu vou alcançar a misericórdia de Deus. Quem crê nisso diz glória a Deus. Vou voltar um versículo atrás aí, 8, Romanos 8:35, dizendo assim: quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ele está dizendo: o que separar nós do amor de Deus? O que separar nós do amor de Deus? Está mostrando que vence na derrota. Mesmo que venha tribulação, não pode separar você da sua fé. Não pode parar a tua fé. Mesmo que venha o quê? Olha aí, ó. Tribulação, angústia, perseguição, fome. Ele está dizendo: nudez, ou perigo, ou espada, ou perseguição, ou outras coisas por vir, nada pode separar você de Cristo. Nada pode separar você do Senhor Jesus. Quem crê nisso diz glória a Deus. Ser vencedor é ser conhecido pelos homens. Ah, eu sou uma pessoa, um irmão vencedor, conhecido pelos homens. Olha, esse homem venceu lá, essa mulher venceu, ela venceu, ele venceu, reconhecido pelos homens. É ou não é? Mas agora ser mais do que vencedor, sabe por quem é reconhecido? Agora ser mais do que vencedor é reconhecido por Deus. Ser mais do que vencedor, sabe o que acontece? Deus te conhece. Sabe o que Jó falava? Ele dizia assim: antigamente era eu, agora eu sei. Eu via falar no Senhor, eu via falar, mas agora eu te conheço, Senhor. Ele está dizendo: eu, antigamente era eu, mas hoje é Cristo vive em mim. A fé do apóstolo Paulo, ele diz: possível trabalhar para o meu próprio sustento e para ajudar os outros. Viu o texto lá atrás? Tessalonicenses 2, versículo 9 está dizendo: porque bem vós lembrai, irmãos, dos nosso trabalho, fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado nenhum de vós. Vós pregamos o evangelho de Deus. Ele está dizendo que eu preciso chegar, eu preciso trabalhar. Ah, eu preciso mudar, mas está lá sentado no sofá, está jogando no celular, não vai atrás, não tem porta aberta. Já qualificou? Eu não fiz o curso. Estuda, busca, porque o país que você vive é o melhor país do mundo. Amém? Quem crê nisso diz glória a Deus.
Agora você pode procurar para mim, pastor Dalviro, por que o Brasil é o melhor país do mundo? Quando tem uma guerra, um bombardeio em outro país que tem brasileiro, sabe o que acontece a primeira vez? Quem sabe? Eles mandam tirar todos os brasileiros e trazer para trás. Eles não bombardeiam quando tem brasileiro, você é respeitado, amém? O Brasil é o melhor ouro do mundo. Tem país que chega a 14, ele chega a 18. O melhor petróleo, o melhor água. Sabe, o país que você vive é o melhor. Só não tem qualificação. Precisa nós invocar o Senhor. Precisa romper em fé. Acreditar no nosso objetivo, que nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Quem crê nisso, erga a mão e toma posse hoje e diz: eu creio, Senhor. Quem está entendendo diz glória a Deus. Agora eu vou pedir ao irmão sonoplastas que abaixe o fundo. Eu quero que você preste bem atenção. Abra sua Bíblia no livro de São Mateus, segundo escreveu São Mateus, Mateus 12. Nós vamos ler o 22, o versículo, até o 32. Amém? Glória a Deus. Então você viu hoje uma fé do apóstolo Paulo, que ele dizia que mesmo com dificuldade, ele continuava rompendo em fé. Ele tinha fé, ele acreditava nos seus sonhos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou, diz glória a Deus. Mateus 12, vamos ler o versículo 22. Primeiro diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E à parte, chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, e açoitado pela onda, porque o vento era o contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos vendo, caminhando sobre o mar, e assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não tema. Respondeu-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, e andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-se e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O 32: enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar no outro apóstolo, apóstolo Pedro. Amém? O apóstolo Pedro, aqui nós lemos um texto de Jesus. Jesus acaba de receber uma notícia, que o primo dele tinha morrido, que o primo de Jesus tinha morrido, e não era uma morte comum, que eles tinham matado o primo de Jesus, e tinha ainda debochado, e tinha zombado, tinha colocado a cabeça do primo de Jesus no prato, e estava fazendo uma festança. Jesus recebe essa notícia, mas a Bíblia não relata quem foi que levou a notícia até Jesus. Mas eu creio que talvez pode ser uma pessoa que leva a notícia, igual muitos tem pessoas que ele vai levar uma notícia, ele já mata, não entregar a notícia, a profecia ele já mata. Já chegou lá em Jesus e disse: olha, o seu primo está morto, esquartejado, a cabeça está no prato. Jesus, ele era homem também, 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele sente ali uma tristeza profunda, porque muitas vezes é tolice do nosso lado, quando nós perdemos alguém ente querido, que nós não chore. Muitas vezes quer segurar choro, a lágrima é para chorar.
Se foi ali o Senhor que permitiu para chorar, para alimentar a alma. Se você sentir vontade de chorar na igreja, chora. Se você sentir vontade de chorar pelos teus filhos, pela tua família, chora. Ninguém pode impedir. Jesus, ele sobe ao monte, ele queria ficar sozinho. Ele diz: olha, eu quero que vocês entrem nesse barco, eu estou dando ordem, e entra ao mar, porque eu vou ali no monte orar. Jesus sobe ao monte para orar. Jesus está orando, e ali ele está muito triste, que ele acabou de perder o seu primo. O João Batista era primo de Jesus. Tinha ido aquele homem que pregou no deserto, aquele que pregou, arrependei vós. Ele dizia: olha, você precisa arrepender. E de repente aquele homem está preso, e veio uma notícia a Jesus, que Herodes tinha pedido a cabeça de João Batista no prato. Mataram João Batista. Não era qualquer um, era primo de Jesus. Era um homem que era nazireu de nascença, ungido dentro do ventre da mãe. Ele estava sendo esquartejado, e de repente Jesus, triste, sobe ao monte orar. E de repente ali ele começa a orar. Ele começa ali a falar com o Senhor: Pai, começou a perseguição. Ele estava, João Batista foi morto, e eu estou aqui para pregar a salvação. E ali ele está orando, e de repente a Bíblia disse que o vento era o contrário. Começa a soprar sobre a embarcação dos pescadores, dos apóstolos, da coluna da igreja de Jesus. Mas Jesus acabou de orar. Ele acabou de orar, irmãos. Tem crente que não vence porque não ora. Jesus orava, e não precisava dele orar, mas ele orava. Ele orou naquele momento. Eu creio que Jesus chorou ali naquele monte. Ele chorou, ele disse: João Batista morreu. Ele morreu matado. Herodes pediu. Ele estava dizendo, mas ele tinha uma missão, porque ele sabia que ele precisava romper em fé, acreditar o que o Pai enviou. João Batista, quando acaba de morrer, Jesus ora e desce ao monte. Ele vem, e de repente vem a tempestade. O texto diz que a noite era escura. Ué, pastor, toda noite é escura? Você já sabe qual a noite escura e a noite que não é escura? Ah, mas noite toda é noite, né? Não. A Bíblia diz no livro de Gênesis que ele fez a separação das trevas e da luz. Ele pegou e fez dia, ele fez o sol, mas ele fez a noite, ele fez a lua e as estrelas. Então nessa noite não tinha lua e também não tinha estrela, estava tudo tampado. Era uma noite escura, e os discípulos estavam sofrendo no meio do mar. Estava um vento, o barco já estava para quebrar, a tempestade estava enchendo o barco. Jesus desce do monte, depois da notícia do seu primo tinha morrido, e começa a caminhar por cima das águas. Irmãos, era noite escura. Como que você enxerga alguém, um homem de 1,80 m, 85, que era Jesus, numa noite escura, longe no meio do mar, andando? Mas os discípulos viram ele, e de repente olharam lá, e eles disseram: oh, é um fantasma. Você imagina 12 homens gritando com medo de fantasma. 12 homens gritando com medo de fantasma. É um fantasma, porque tem crente ainda que acredita em fantasma. Tem crente que está dentro da igreja, ainda vê horóscopo. Olha, eu quero ver o meu número da sorte. Eu sou do signo de touro, de cavalo, de escorpião. Tem gente que crê em fantasma. Aqueles discípulos de Cristo acreditavam em fantasma. Eles assustaram com medo de fantasma. O Senhor disse: calma, sou eu. Tem bom ânimo, crente. Sou eu. E começa a andar. Mas Pedro ouve uma voz. Ele disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, ele não estava vendo, mas ele estava ouvindo. Pedro começa com o olho da fé dele. Ele começa a vencer pela fé. Ele diz: olha, se for o Senhor mesmo, pode mandar que eu vou. Ele estava dizendo: Senhor, eu posso estar naufragando, mas eu sou um homem de fé, eu acredito, manda eu ir. Aí o Senhor disse: então pula, pode vir, Pedro, vem. E Pedro pulou do barco. Imagina, irmãos, esses dias eu vi uma reportagem de uma jovem
em São Paulo, em cima do viaduto, ela sentou para suicidar. E os policiais chegou, os bombeiros, e foi conversando com aquela jovem, até que pegaram ela e tiraram ela dali. Imagina, irmãos, quando Pedro foi descer do barco, e missionária, alguém grudou ele, né? Não pula não que tem baleia, não pula não que tem serpente, você vai morrer aí dentro. É melhor morrer todo mundo junto do que morrer dentro do barco. Eles começam a segurar Pedro, o Pedro dele solta e pula, foi de encontro. Sabe o que Pedro traz para mim e para você? Esta noite ele disse assim: não, ninguém me segura quando eu estou de encontro com o Senhor. Sabe o que Pedro fala? Ele disse: nada pode separar eu do amor de Cristo. Ninguém me segura, não é tempestade, não é mar. Eu acredito. Pedro começa a caminhar, mas o texto estava dizendo que Pedro teve medo e começou a afundar. A Bíblia diz que Pedro teve medo e começou a afundar. Quando ele viu que ia naufragar e afundar, o que Pedro falou? Mestre. Sabe por que ele foi chamado de mestre? Na Bíblia é chamado muitos Jesus de mestre, porque ele era mestre para ensinar. Se eu dizer para você hoje quantos milagres que o Senhor fez, você sabe de cor. Mas se eu pedir para você quantos ensinamentos que ele deu na Bíblia, você não sabe. O pentecostal é preocupado com barulho, com sapatear, com entregar. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele investiu mais no ensino do que no Pentecoste. Ele ensinou mais do que no milagre. Ele ensinou mais do que no milagre. Ele disse: tem que aprender. Ele disse: sabe por quê que alguém não vence? É porque não aprende, não quer aprender. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? O povo sofre por falta de conhecimento, tem rejeitado o conhecimento. Quantas pessoas vêm na igreja, mas quando é um ensino, um culto de libertação, não vem no culto, porque o culto de libertação é um culto de ensino. Está aqui nesse momento Pedro. Sabe o que Pedro nos ensina? Ele queria aprender com Jesus. Ele disse: eu quero aprender a andar em cima das águas, eu vou aprender com ele. Se ele me chamou, eu quero aprender. Sabe qual que é a vontade do crente? Tem que aprender. Se Jesus está te ensinando a romper em fé, vai embora. Se ele falou que vai te entregar a promessa, confia. Se ele está dizendo que vai te abençoar, já abençoou. Se ele diz que você é mais do que vencedor naquele Cristo Jesus, então você é. Ele diz que você não é o que o povo diz. Ele diz que você é aquilo que ele diz que você é. Homem e mulher valorosa. Aleluia. Pedro estava dizendo: eu quero aprender com Jesus. E ele desce do barco e vai de encontro. Sabe o que Pedro não era, igreja? Tolo. Tem crente tolo, viu, irmãos? Você sabia o que Pedro mais sabia fazer? Quem sabe? Nadar. Pedro era mais do que peixe dentro d'água. O Senhor Jesus conheceu ele porque sabia. Pedro era pescador, nadador. No livro de João, do apóstolo João, capítulo 21, não me lembro aqui se é o 9 ou 11. Jesus falou assim: filhinhos, tem alguma coisa de comer aí para os discípulos? Jesus ensinou os discípulos e procurou se eles tinham alimento. Se eu procurar você se você tem alimento, crente precisa ter alimento. Não é um arroz não, estocar alimento não. Crente tem que ter alimento aqui, ó. Palavra, vir na igreja, ouvir a palavra e colocar em prática. E começar a praticar. Crente tem que ter Bíblia, irmãos. O Senhor está dizendo que, olha, Ele colocou brasa, peixe e pão. O pão que ele estava dizendo é o alimento. Ele disse: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: o alimento é a minha palavra. É essa que alimenta, que coloca o homem de pé. É isso que te alimenta, é isso que te coloca de pé. É isso que vai fazer você vencedor. Sabe o que acontece? É o alimento, é a palavra dele. Está naquele momento ele ensinando.
Aí de repente Pedro arrancou as vestes. O texto está dizendo que ele estava nu, ficou pelado e está dizendo: eu vou bater naquele homem. Está mandando eu pescar, nós já pescou a noite inteira, nada pegou, e ainda manda lançar rede aonde que não tem peixe, um mar morto. Quem que é esse homem? Aí o texto está dizendo: e aquele discípulo que o Senhor amava conheceu Jesus. Sabe por quê? Quem ama Jesus conhece ele. Aí de repente, sabe o que o apóstolo João falou? É o nosso mestre Pedro catou uma túnica, enrolou, pulou na água e foi nadando. Ele era nadador, ele sabia nadar. Ele vai nadando até a praia. Quando ele nasceu até na praia, o Senhor está dizendo para ele: aqui tem uma brasa. Sabe qual é o significado da brasa? Poder. Sabe como que o homem e a mulher conseguem poder? Jejuando e orando, subir no monte buscando. Isso é poder. Amém? Mas ele diz assim: ó, tem brasa, poder, mas tem peixe que é conhecimento. Se não entrar na minha palavra, não alimentar da minha palavra, não para em pé. Crente que não ouve palavra, não perde palavra, qualquer um passa a mão na cabeça dele. Alguém está dizendo para ele lá fora: essa religião é de Deus, é essa que você está errada. Você disse: não está escrito aqui, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém passa você para trás quando você tem conhecimento. Tem igreja aí que ele diz: olha, não pode pregar duro não. Eu fui pregar esses dias num lugar, me puxaram meu terno, meu blazer, não fala não. Está dizendo: não prega isso, não fala isso. Sabe por quê, irmãos? O que segura crente, irmão, não é profecia. O que segura crente não é profecia. Sabe o que te segura? Sabe o que é a palavra do Senhor? É ela que te coloca no pé. Mas Pedro sabia nadar. Sabia ou não sabia? O homem era nadador. Pedro nos ensina, ele não era tolo. Poderia fazer assim, ó. Jesus está vindo. Pedro andou em cima das águas e começou a afundar. Foi afundando, foi ou não foi? Pedro sabia nadar, irmão. As poderia falar assim: vou dar um mergulho aqui. Quando chegasse perto de Jesus, ele dizia assim: não, Senhor, estou tomando um banho, está muito quente à noite, estou aqui nadando. Pedro poderia falar isso ou não poderia? Ele está dizendo: não, estou nadando, estou dando um mergulho aqui. Mas Pedro falou para o Senhor a verdade. Tem crente que não confessa, por isso que não alcança, não rompe em fé, porque não fala a verdade. Sabe o que Pedro falou? Eu estou naufragando mesmo, eu estou afundando, mestre, tenha misericórdia de mim. Eu quero aprender contigo, eu quero aprender a vencer, eu quero aprender a chegar. Anda, ele anda, amado. É isso. Ele poderia disfarçar. Quantos crentes estão fazendo? Não é isso aí não, viu, pastor, que você está vendo? Não, eu não sou isso não. Pedro poderia disfarçar, podia ser um tolo, mas ele está dizendo: eu vou confessar porque eu quero aprender. Está dizendo: estou afundando mesmo, poder nadar, sem nadar, Senhor, mas eu quero que o Senhor pegue nas minhas mãos, que eu quero voltar a andar de novo em cima dessa tempestade. Sabe o que ele aprendeu e nos ensina? Que a dificuldade, quando tem Jesus, anda por cima. Quando tem problema, pisa por cima. Quando tem luta, vai passando, vai pisando, vai dando glória, vai rompendo em fé, vai vencendo. Alcança a misericórdia de Deus. Você não pode parar quando o vento sopra ao contrário. Pedro gostava de desafio. Tinha 12 discípulos, tinha ou não tinha? Só um entrou, pulou na água. Só um gostava de fazer diferente. Quando ele entra no barco, sabe o que acontece? Ajuda o pastor. Quando entra no barco, os discípulos começaram. Pedro falou assim: andei em cima das águas. Quando eu falar assim, andei em cima das águas, você vai dizer assim: e afundou. Mas afundou com fé.
andou em cima das águas. Vamos, igreja. Andei em cima das águas. Andei em cima das águas. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou no barco e disse: para. Ele andou, Jesus, mas afundou. Jesus disse: é melhor ir afundar do que nunca ir. É melhor ir. Caiu, ele se coloca de pé, acredita, confessa, cai para dentro da igreja. Não cai para fora, não. Não faz igual o filho pródigo que está lá fora, cai para dentro. Amém. Lembra de Eutico? Eutico estava em cima da janela, caiu para onde? Para fora. E o filho pródigo? Para dentro. Ele está dizendo: eu caí, mas eu vou entrar para dentro, eu vou para a casa do Pai, porque lá tem pão, lá tem o melhor. Olha, eu quero entrar, eu vou recomeçar. Eu preciso, estou naufragando, estou afundando mesmo, mas eu preciso alcançar a misericórdia de Deus. Quem crê nisso diz glória a Deus. Jesus gostava de desafio. Não espere a sua família acabar, a empresa acabar, para pedir ajuda. Sabe o que Pedro nos ensina? Que tem que pedir ajuda antes de morrer. Não atenta tampar o sol com peneira. Está com problema no casamento, pede ajuda. Está com problema financeiro, pede ajuda. Está com problema na tua família, pede ajuda. Não deixa acabar, não deixa abandonar, pede ajuda. Pessoas que podem te ajudar em oração. Cadê o seu pastor? Quantas pessoas estão naufragando, preferem confiar em outro profeta, mas não confia no seu próprio profeta que tem orado, jejuado, cuidado. Quantas pessoas? O profeta paga preço pela sua vida, está pronto para te ajudar. Não espera acabar. Pedro poderia dizer: não estou nadando, não, estou afundei mesmo. Jesus disse: faltou estrutura e fé. O que ele disse quando ele pegou na mão de Pedro? Colocou de pé e disse: homem de pequena fé. Sabe o que Jesus nos traz? Afundou porque a fé duvidou. Sabe por que não venceu? Porque a fé está auxiliando. Sabe por que não abriu porta de trabalho? Porque não acredita, a tua fé está batida. O Senhor está dizendo: ergue a tua cabeça, porque eu te chamei pelo nome. Ele está dizendo: não para ser cauda, mas para ser cabeça. Ele chamou você para estar por cima, não por baixo. É para você emprestar, não para pedir emprestado. É isso que o Senhor está dizendo para você. Rompendo em fé. Componente que afirma uma casa na rocha. O que firma uma casa na rocha? O componente. Sem oração vai cair a casa. Jesus, ele conta uma parábola da casa, não é? Ouve bem aqui, irmãos, nós já vamos encerrar. Jesus, ele disse: olha, 2 homens construiu uma casa, começou a construir. Um construiu na rocha, e o outro queria mais rapidez. Tem crente que quer rápido, tudo rápido. Ele quer que seja tão rápido que ele pega e diz: não, mas eu preciso. Ele pensa que tudo para ele é corrido, quer fazer de todo jeito, quer que chega para ele de todo jeito. Aí eu busquei e faz de qualquer jeito. Não adianta. Não é pressa, não é carreira que vai levar você para o céu. É vida continuando, rompendo em fé. Não é carreira, não é correr e parar, não adianta. Aí ele diz que aquele homem que construiu a casa na areia, o vento soprou, a água, a chuva, o rio bateu na casa e a casa rodou e caiu. Rocha, você que conhece rocha, você sabe que você pode ir onde tem rocha. Pode prestar atenção. Aonde tem o melhor pasto, você pode prestar atenção, tem rocha. Aonde tem a melhor árvore, tem rocha lá embaixo. A melhor casa, tem rocha. A melhor bênção de um milagre de um crente, tem rocha. Crente que está abençoado, sendo abençoado, pode ter certeza que está na rocha.
Só que rocha, irmão Astécio, é cheio de morro. Se você for construir uma casa na rocha, dá trabalho no monte, não dá assim? Muitos querem plano. Ele vai escolher um lugar para fazer a casa, ele quer lugar plano. Eu quero ficar numa igreja onde que não, tem que ser benção. É invocado em louvor, invocado em cantar, em servir, em pular, em falar em profecia, em cantar. Não. Na minha igreja não tem emoção, não tem quem prega bem, não tem quem canta bem. Eu quero te dizer que a tua casa tem que ser afundada sobre rocha. Jesus, não é em cima de aparência. Amém? Casa em cima de aparência, irmão. Aquele homem construiu a casa na areia, a casa foi bonita, pintada, passado massa, tá bonito. Quem olhava para a casa via que a casa estava num plano, a casa estava tão bonita. Mas aquele que construiu na beira da rocha, a rocha gasta mais, sabia? Uma casa construída na rocha, eu também sou pedreiro. A casa construída na rocha, você precisa gastar mais tijolo no alicerce. O alicerce demora mais. O casamento na rocha demora mais. A conquistar a casa própria com Deus é mais difícil. Conquistar a bênção com Deus é mais difícil. Só que uma coisa eu quero te dizer: sabe o que acontece? Quando o vento soprar, quando o inimigo levantar, a tua casa não cai não. Sabe por quê? Foi afundada na rocha. A diferença está aí. Aqui ele está dizendo: não, eu não quero gastar nada nesse alicerce, eu vou gastar menos. Quero um lugar plano, quero um lugar que não me aperta, quero um lugar que ninguém cobra de mim, quero um lugar que o pastor prega light. Eu quero um lugar, se eu fiz, o pastor cobrou, eu não gosto desse pastor não. Eu gosto, eu preciso de lugar plano, lugar que não aperta, lugar, é desse jeito que eu gosto. Sabe o que acontece? Pode ficar bonita a tua casa, pode levantar alto. Casa é construída na rocha, a rocha é Jesus. Sabe o que ele falou para Moisés? Moisés disse: o povo está com sede. Ele diz: eu sou aquela rocha lá, toca nela que eu sou a pedra fundamental. Ele está dizendo: eu sou a pedra do lar, sou a pedra da vida financeira, sou a pedra do lar, sou a pedra fundamental na vida daquele que quer. E aí ele diz assim: o vento soprou,